Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre polinômios. A gente tem visto monômio, adição de monômio, subtração, multiplicação e divisão. Agora a gente vai passar para polinômios, tá certo? Então a gente viu que monômio ele pode vir com letras, né? E números. Ele pode vir sozinho, ele pode vir só a letra e pode vir um coeficiente com fração e fora no numerador a letra. Mas agora a gente vai ver o quê? O monômio ele só tem um termo, né? Eu disse a vocês que não existia operação, né, entre os monômios. Assim, ele não recebe mais o nome de monômio, né? Quando ele passa a ter dois termos, monômio ele tem um termo, mono já vem de um. Aí binômio ele já vem bi, então é dois termos, tá certo? Então, existe uma operação entre eles, operação de adição ou de subtração. E as partes literais, elas têm que ser diferentes. Então, eu tenho o seguinte aqui, eu tenho 7x mais 3. Eu tenho um termo, um monômio aqui com uma variável, uma incógnita, e o outro eu não tenho. Quando esse termo vier sem nada, ele é chamado de termo independente. Então, vai vir uma letrinha e um termo independente, tá certo? Olha, outro exemplo, x menos 1. Então, eu tenho a parte literal e tenho o termo independente. Então, 3x menos 2y. Nesse caso aqui, eu também tenho um monômio com uma incógnita, uma parte literal com x e o segundo com y. Então, esses aqui são exemplos de binômio, porque tem dois termos, tá certo? Então, e aqui nós vamos dizer que é um binômio de grau 1. Então, vem também, um trinômio. Trinômio, normalmente ele vem com grau 2, grau 3, grau 4, tá certo? Um exemplo aqui, Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um termo, dois termos, três termos. Outro exemplo, 4y ao cubo mais 2x igual a 3. Isso é um trinômio? É. Se eu for transportar esse 3 para cá, fica quanto? Fica menos 3, dá no mesmo. Então, eu tenho 1, 2, 3 termos. E os termos que não vier com letrinhas é chamado de termo independente. Então, mono, 1 de monômio, um termo. Binômio, 2 termos. E trinômio, 3 termos. Vamos à resolução de um exemplo. Olha só o que é que eu quero aqui. Vejamos o exemplo. Determina o polinômio que corresponde à área da figura ao lado, formada por dois quadrados. Em seguida, calcula a área. Então, vamos ver. Como é que eu calculo, a área dessas figuras, com dois quadrados? Como é que eu faço isso aqui, x vezes x? A área, vamos chamar essa daqui de área 1 e aqui de área 2. Então, vamos calcular a área 1. Igual a quem? X vezes x, não é isso? Que vai dar quanto? X ao quadrado. Vamos calcular a área 2. Área 2. Igual, quem é y vezes y? Que vai dar quem? Y ao quadrado. Então, a área dessa figura total, vou colocar aqui, é igual a área 1 mais a área 2. Então, vamos lá. Quem é a área 1? X ao quadrado. A área total vai ser igual a área 1, x ao quadrado. Mais a área 2, y ao quadrado. Então, eu tenho um polinômio aqui, binômio, não é isso? Então, eu tenho aqui a área dessa todinha aqui, a expressão, o polinômio que representa. Então, binômio. Aí, eu quero ainda que eu calcule a área quando x for igual a 3 centímetros e y igual a 2 centímetros, não é isso? Então, onde tiver x, eu vou substituir por quem? Por 3, e onde tiver y, por 2. Então, vamos lá. A área total vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso vai ser quanto? A área total vai ser igual. Quem é x? É 3, então 3 ao quadrado. Mais, quem é y? 2, só que 2 ao quadrado, não é isso? Então, a área total vai ser igual. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, mais 2 ao quadrado, 2 vezes 2.
Então, a área total vai ser igual. 3 vezes 3 dá 9, mais 12 vezes 2 dá 4. Então, a área total vai ser igual a 13, não é isso? Só que é em centímetro, não é isso? E centímetro ao quadrado, porque se trata de área. Então, o polinômio é quem? É x ao quadrado mais y ao quadrado. E a área é quem? 13 centímetros ao quadrado. Tá certo?